Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham mais uma vez esta noite. Hoje, dia 21 de junho, início do inverno. Nós estamos reunidos para mais uma noite de estudo bíblico aqui em nossas congregações. Nós estamos numa série de estudos olhando mais de perto a nossa liturgia, aspectos doutrinários, teológicos que estão nela, para que possamos, a partir disso, também compartilhar o seu sentido, o seu significado, tanto para os pastores que assim dirigem, celebram a liturgia, quanto para os membros que participam também, como a parte complementar deste culto, e que nós possamos sempre receber com maior proveito tudo aquilo que o Senhor nos dá ao longo da história da igreja, por meio da sua presença, seu serviço a cada um de nós. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, pastor em Campo Grande e supervisor, juntamente com o pastor Bruno Rassi, em Campos Elíseos e Duque de Caxias. Nós iniciamos esse momento invocando a presença no santo nome do Senhor entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, Senhor e bondoso Pai, graças te damos por tua palavra entre nós, por tua presença viva e restauradora, que através dos momentos de culto, de serviço cristão público, nos oferece a palavra de ânimo, palavra de orientação, bem como a tua presença através dos santos sacramentos. Recebe sempre, Senhor, o nosso serviço de adoração, de testemunho, de louvor e gratidão em tua presença. E abençoe esse momento de estudo como uma extensão da escola da tua palavra que nos nutre, orienta a nossa vida. Por Cristo Jesus, teu amado Filho, que contigo e o Espírito Santo permanece o único Deus a quem servimos e louvamos. Amém. Muito bem. Hoje nós estamos contando aí com o pastor Bruno, que vai conduzir esse momento. Só puxar aqui a apresentação. Aqui ele possa aparecer aqui juntamente com os demais. Boa noite, Bruno. Boa noite. Bem-vindo. E nós vamos então iniciar, dar continuidade aqui ao nosso momento de estudo, pegando já a parte, o que nós chamamos de terceira parte, a partir do ofertório, né? Na verdade é a oração geral, né? Já começa com a oração geral. Que a gente Isso. falou até o sermão, né? Então, pessoal, das últimas vezes, né, a gente viu sobre as três partes do culto, a gente viu sobre como a liturgia fundamentalmente é a execução e a performance da palavra e dos sacramentos no meio da comunidade reunida, né? A gente viu como a liturgia não é um jogral, não é um simples método, mas é aquele fazer isto, né? Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele diz fazer isto, né? A liturgia é esse fazer isso tomando lugar na realidade, né? Então, isso é a liturgia, a celebração dos mistérios de Deus, sua palavra que vem até nós, e particularmente da Eucaristia, da missa, da Santa Ceia, né? O corpo e sangue de Jesus. Da última vez, nós tratamos sobre a parte do ofício da palavra, né? A parte que é as leituras, a proclamação das leituras e que é o sermão, né? E agora nós entramos na oração geral, no ofertório e na Santa Ceia, que é a última parte, né? A oração geral, ela vem posterior ao sermão, né? E aqui, às vezes, as ordens, elas mudam um pouco a ordem do que acontece, né? Dependendo, se você pega a ordem 1, que a gente tem no nosso cenário, o ofertório, ele já está dentro da liturgia da ceia, né? E as ofertas são a última coisa. Você pega a ordem 2, que nem aí, o recolhimento das ofertas vem antes da oração geral, né? Então, isso varia dependendo da ordem. Eu acho que a melhor opção é as ofertas virem depois, né? E eu vou explicar por quê.
Então, assim, termina o sermão, vem a oração geral. A oração geral é muito simples, né? Ela é uma oração geral, como diz o próprio nome, né? Não se trata de um resumo do sermão, o pastor não vai resumir o sermão em oração agora, né? Mas é a oração da igreja que ora por toda a igreja de Deus em Cristo Jesus e por todas as pessoas de acordo com as suas necessidades, né? Depois de ter recebido o evangelho, né, a gente eleva então as nossas preces ao Pai através do Filho e do Espírito. E essa oração, então, demarca o fim da liturgia da palavra e a transição para a liturgia da ceia, né? Mas, então, a oração geral é muito simples. A igreja vai pedir, né, por toda a igreja e por todas as pessoas de acordo com as suas necessidades. Vai pedir pela palavra de Deus, pelos sacramentos, para que eles continuem sendo mantidos. Vai pedir pelo ministério, né, pelos pastores, pela fidelidade na pregação, vai pedir pelas famílias, vai pedir pelo governo, vai pedir, enfim, por uma série de coisas, né, pelos que passam por necessidade, né. Então, ela é uma oração geral mesmo, não diz respeito só aos pedidos daquela comunidade ali e as necessidades, embora, obviamente, inclua, mas se ora, enfim, por toda a igreja, né, e por todas as pessoas, né, e as suas necessidades. Tá? É bem simples, então. Ela demarca, termina a liturgia da palavra e vem a oração geral, que daí faz essa transição, né? E aí vem, então, o ofertório e as ofertas, né? Vem as ofertas e o ofertório. E por que eu falei que é melhor que o ofertório e as ofertas fiquem depois da oração geral, já no início da liturgia da Santa Ceia? Porque na igreja antiga e na igreja católica ainda se faz isso, em algumas igrejas luteranas também, os elementos para a Santa Ceia, eles eram trazidos junto com as ofertas. Na verdade, na igreja antiga, eles eram tirados das ofertas, porque as pessoas elas não davam dinheiro, né, de oferta, elas davam o fruto da terra, né, davam vinho, davam pão, davam, sei lá, trigo, davam as coisas que a terra produzia, as coisas que as pessoas plantavam. E dali eram tirados o pão e o vinho para celebrar a Santa Ceia, né? Então, aqui tem uma coisa muito, muito interessante, né? Que Deus, ele deu as coisas que agora nós ofertamos, né? Ele nos deu o sustento do fruto da terra. Nós trazemos de volta para ele, né? E daquilo ali se tira o pão e o vinho, que ele vai transformar para nós em pão da vida e cálice da salvação e vai nos devolver. Então veja, Deus nos dá o fruto da terra, a gente é sustentado pelo fruto da terra, a gente leva uma parte disso para Deus e Deus nos devolve de novo na Santa Ceia. Aqui. Só que melhor. A gente leva pão e vinho, a gente oferece pão e vinho como oferta, né, como fruto da terra, e Deus nos devolve como corpo e sangue aqui, Jesus para nossa salvação. Então vocês veem o movimento aqui, né? E mesmo hoje nós, né, que não damos, por exemplo, alface, não damos pão, não damos vinho, né, efetivamente, o dinheiro que a gente leva para as ofertas, daquele dinheiro é tirado a quantia para comprar o pão e o vinho, que Deus vai transformar em pão da vida e cálice da salvação para nós. Né? Então, veja, as ofertas têm esse movimento, né? A gente oferece a Deus e ele devolve para nós, só que melhor do que aquilo que a gente ofereceu, né? Então, e junto, logo seguindo as ofertas, vem o ofertório, o cântico do ofertório. Né? E o cântico do ofertório é que ele cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Por que isso é chamado ofertório? E por que isso está junto com as ofertas? Bom, esse texto ele é tirado do Salmo 51. Né? E no Salmo 51, o rei Davi ele diz assim: sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente traz as nossas ofertas, né, fruto daquilo do nosso trabalho, fruto daquilo que Deus deu para nós,
a gente reconhece que o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta, é um coração contrito e um espírito quebrantado, né? Então, eles se unem, se funde a oferta em sua máxima expressão, né? Que não é simplesmente eu dar dinheiro, né? Ou dar o bem material, né? Porque nada disso adianta se o coração não é contrito e se não há um espírito quebrantado, né? Então aí se funde a oferta, né? A verdadeira oferta, a oferta suprema, que é o coração contrito e o espírito quebrantado, que nós oferecemos em sacrifício de louvor, com palavras, né? E a oferta propriamente dita, que é, no caso, o dinheiro, ou na igreja antiga ali, eram os frutos da terra, né? Então, só para a gente entender, né, a oferta e o ofertório, eles estão, na verdade, juntos, né? Eles são dois tipos de oferta. A gente se oferece como sacrifícios vivos a Deus, a gente se oferece, ou seja, a gente é a oferta, né? Porque a gente oferece o nosso coração contrito e quebrantado, né? Essa é a verdadeira oferta. E a gente oferece os dons, as coisas que Deus, por sua vez, já nos deu, né? E daí vem aquele movimento que eu falei. Deus nos dá, a gente devolve uma parte e Ele nos devolve de novo, né? Então, aquele pão e vinho que a gente sim oferece, nesse sentido a gente oferece a Deus, o pão e vinho que a gente oferece, Ele devolve como pão da vida e cálice da salvação, como corpo e sangue de Cristo. Sim, pastor. Bruno, você comenta, deixa eu puxar aqui, você comenta aí a questão do lugar do ofertório, né? Já tinha dito antes, pela ordem 1, ele abre, né? Ele abre a terceira parte do culto, que seria aquele momento para a ceia, né? E essa ordem 2, que ela, na história da igreja, na história da IELB, né, da nossa igreja, ela é anterior, a ordem 2, ela é anterior à ordem 1, cronologicamente, né? E ela vem, então, fechando esse momento de gratidão, né, de resposta após a mensagem recebida, né? Fechando o que seria o bloco 2, o bloco da palavra, né? Como a nossa resposta, né? O que acontece? Embora a ordem 2 na IELB tenha aparecido antes, aquela ali não é a ordem da história da igreja, não é a ordem que sempre se fez. Por que aconteceu aquilo? Porque durante muito tempo na nossa igreja se teve aqueles cultos sem Santa Ceia, né? Se usava basicamente a ordem 2, ali a ordem normal, só que sem a Santa Ceia, né? Aí então ofertas e oração, tudo pulava ali para cima. Entende? Sim. Por isso, então, que ficou deslocada a coisa, né? A ordem 1, ela preserva a ordem correta, a ordem padrão, digamos assim, tipo, a ordem que faz mais sentido e que sempre se utilizou, né? Então, a ordem 2, porque havia essa prática de celebrar o culto sem a Santa Ceia, daí, então, por exemplo, o Pai Nosso subia, a bênção subia, as ofertas subiam, tudo subia, né? Porque tirava a parte da ceia. E daí, quando se colocou de volta, daí ficou nisso, né? Mas o fato é que, isso a gente vê pelo testemunho os testemunhos da igreja antiga, que acontecia assim, se orava, e aí traziam-se as ofertas, né? E junto com isso, daí tinha o cântico do ofertório, né? Que não é só esse, existem outros também, né? Existem outros cânticos do ofertório. Sim, mas eu acho bonito a gente enfatizar, né, que o ofertório, como resposta, né, de oferta, ou seja, resposta de gratidão ao Senhor, ele começa... esse não é o único, mas é muito bonito o Salmo 51, essa parte final, porque assim, o que Deus quer de maior oferta de nós, né? E o rei Davi explica isso, né, nos versículos anteriores, lá no Salmo 51, assim, Senhor, touros e cordeiros, né, animais, esses sacrifícios materiais, né, isso não agrada se não provir de um coração realmente confiante, agradecido, né? Então, a primeira coisa que ele pede é que o Senhor crie nele
né, a partir do perdão recebido, um coração verdadeiramente crente, confiante, né, um coração agradecido. Por isso vem lá aquela letra, a letra que a gente tem, né? Cria em mim, ó Deus, um puro coração, renova em mim um espírito reto, né? Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito, né? Um espírito, uma vontade devota, uma vontade voltada ao Senhor para oferecer a Ele tudo de melhor que a gente possa produzir, né? Que a gente possa tornar real aqui no nosso mundo, né? Nossa vida. E eu acho que assim fica bonito esse lado significativo que por vezes crianças especialmente, né? A pessoa não está ali com recursos materiais para levar, com dinheiro ou com... Né? Então, nessa oração de ação de graças, há um voto de que a melhor e a maior oferta da minha vida seja o meu ser diante do Senhor, com uma vontade voltada para Ele, disposta a exercer, né, os dons aonde o Senhor nos coloca. Né? Por isso eu gosto. Exato. Não, então, é isso mesmo, né? Então o ofertório ele junta todas essas coisas, né? Esse momento em que a gente se oferece e oferece aquilo que Deus nos deu. E então aí então vem essa transição, né, para a liturgia da ceia. Nós nos oferecemos como sacrifícios vivos, isso vai aparecer depois no prefácio, quando a gente diz elevai os corações, já o temos com Deus o Senhor, ou levantemos-los ao Senhor, a gente eleva, né? E esse aspecto das próprias ofertas materiais, né? Então, é muito significativo isso de que a gente oferece a Deus, então, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele já nos deu, né? E ali junto o pão e o vinho, que a gente oferece o pão e o vinho a Deus, e Ele retorna isso para nós, como corpo e sangue de Cristo, para nossa salvação. Então, Ele pega isso que a gente oferece e transforma numa coisa melhor, né? Isso é uma coisa muito bonita. E aí é reflexo dos sacrifícios no Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento era a mesma coisa. Deus, ele fazia você prosperar, tendo, sei lá, o seu gado, tendo os seus bodes e tudo mais. Você, claro que existiam 7 tipos de sacrifício, mas vamos supor que você vai lá oferecer um sacrifício, uma oferta pacífica, um shelomim, um sacrifício pacífico, né, de comunhão. Você levava aquele bicho que Deus te deu, né? Pelo sangue daquele bicho era feita a expiação do teu pecado, o perdão dos pecados. Era oferecido a Deus, então, colocado no altar para queimar. A fumaça subia em sinal de aceitação, ou seja, subiu ao reino celestial a coisa, mas não ficava lá, retornava aquele animal para você comer. Então Deus dava de volta, né? E no caso, em contato com o altar que era santíssimo, o altar santificava a oferta. Né? Então aquela carne que você ofereceu, pelo contato com o altar, ela era santificada e Deus te devolvia aquela carne como carne santificada, para você partilhar da santidade de Deus, né? Então é a mesma coisa, você oferece e Deus devolve melhor. Mesma coisa nós oferecemos pão e vinho a Deus e Ele nos devolve algo melhor, né? Então é uma coisa muito muito bonita assim. E deu para entender até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida, algo que não ficou claro? Por favor. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês falem, né? Se não ficou bem entendido, se gostaria que eu explicasse melhor, ou se tem alguma contribuição para fazer. Não, sem dúvidas aqui, tá bem legal a explicação. Que beleza. Certo. Então, essa é a parte do ofertório das ofertas, né? Inclusive, é uma boa prática e deveria ser cultivada
na nossa igreja é essa das ofertas, assim, serem trazidas e os elementos serem trazidos. Uma porque tem duas coisas boas nisso, né? Uma que tem essa noção, né, de que das ofertas é que a gente tira o pão e o vinho, né, que Deus nos devolve como cálice da salvação. E outra que é mais fácil de contar quanto de pão e vinho pegar para consagrar, né? Então, você já sabe quantas pessoas tem na igreja, né? Até a hora da Santa Ceia, presumivelmente, já chegou todo mundo que tinha que chegar. Aí você faz a contagem e já leva o número exato, né? Para depois não sobrar. Inclusive, essa é uma das recomendações, uma das sugestões da Congregação dos Professores agora, né? Do seminário. E, então, isso resolve muito problema, né? E sem falar que tem toda essa teologia muito rica, muito bonita por detrás, né? Então, pessoal, aí a gente entra na liturgia eucarística em si, a liturgia da Santa Ceia, né? Sim, eu vou colocar ela aqui. E como eu mencionei anteriormente, a liturgia da Santa Ceia é o fazer isto, né? É a celebração da própria ceia, isso é a liturgia da ceia. E a liturgia da ceia, ela segue aquilo que Jesus fez, basicamente, né? Não exatamente igual, porque Jesus ele não nos ordenou repetir a última ceia, né? A última ceia, ela ainda era uma ceia judaica, né? Quando Jesus foi instituída dentro do contexto judaico, né? Jesus ele nos ordena repetir a novidade, que é isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Então, mas a liturgia da ceia, ela segue basicamente a ordem daquelas coisas que Jesus fez. Jesus, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e fez o mesmo com o cálice, né? E essas palavras oradas na liturgia da ceia, elas são ação de graças, né? São ação de graças tal qual como Jesus fez, né? Então, inclusive as primeiras liturgias, eu sei que são orações, né? As primeiras orações eucarísticas que a gente fala, elas seguem a mesma estrutura das orações de graça judaicas, que foram as que Jesus utilizou, só que agora cristianizadas, né? Então você não lembra mais da Páscoa como sendo, por exemplo, a saída do Egito, agora você lembra da Páscoa como sendo a morte e a ressurreição de Jesus, né? Agora você tem a revelação do Filho de Deus na pessoa de Jesus. Então tudo isso mudou o conteúdo da oração, mas a estrutura permaneceu a mesma. E ali estão inseridas as palavras da instituição. Então, as orações eucarísticas cristãs, né, a liturgia da ceia, a gente quer chamar, elas são, digamos assim, a descendente das orações judaicas, né, com as palavras da instituição inseridas. São a oração de ação de graças, né, proferidas por causa daquele dom ali, né? E elas trazem toda a história da salvação. Então, isso é no geral. A gente já vai olhar cada parte, né? Mas entendam que a liturgia da ceia, ela não é essa estrutura artificial que alguém um dia sentou, vou escrevê-la. Não. Ela é uma oração de ação de graças que floresce, que emana do corpo e do sangue de Jesus que vão estar presentes ali, né? Então, a oração de ação de graças pela Santa Ceia, ou seja, a oração eucarística, isso quer dizer eucarística. Eucaristéu, eucaristene, significa dar graças, né, em grego. Essa é a oração de ação de graças por excelência, da onde derivam todas as outras orações de ação de graças da vida cristã. Porque ali você está dando graças pelo dom da salvação, que não é outra coisa senão o corpo e o sangue de Jesus entregues na cruz por nós, que agora estão ali. Então, essa é a oração de graças cristã. E todo o resto da oração, todas as outras orações de graça que a gente faz durante a nossa vida, em todos os momentos, derivam dessa. Porque nenhuma delas existiria se não fosse por causa do corpo e do sangue de Jesus entregues na cruz, né? Então, essa é a oração de ação de graças. Bruno? Sim. Desculpa. Vamos pensando aqui, então, explicando como a gente vinha falando nas partes anteriores, a partir do prefácio, então, cada uma dessas partes e, se possível, né, puder dizer aqui, já que nós temos na tela
a linha melódica, né? Aí eu tento me arriscar aí também, já que alguns que estão acompanhando aqui não conhecem tão tradicionalmente assim essa linha melódica, né? Podem não conhecer. Tá. Então, assim, o prefácio, como vocês devem ouvir cada domingo, assim, em primeiro lugar, esqueçam esses nomes ali, prefácio, veredigno, santos, esqueçam isso, porque isso é uma divisão virtual ali, ela, na verdade, não existe, porque é uma oração só, é uma coisa só, né? Essa é só para fins de organização. Então, não é assim, agora é fácil, agora... Não, é tudo uma coisa só, é um todo, é orgânico, né? E essa oração começa com o Senhor seja convosco e com o teu espírito, né? A resposta da comunidade. Assim também começou a oração da coleta, lá no início, aquela primeira oração, se vocês bem lembram, o Senhor seja convosco e com o teu espírito. Todas as orações, elas começam assim, é esse convite de mútua bênção, né? Então, o pastor, ele abençoa, o Senhor seja convosco. E a congregação responde, e com o teu espírito. Ou seja, e esse Senhor que está conosco esteja contigo também, com o teu espírito. Né? Isso, então, é o convite para a oração. Levantai os vossos corações. Ou seja, ofereçam-se a Deus. E agora está para acontecer uma coisa importante. Esqueçam a roupa no varal agora. Né? Esqueçam a vizinha. Né? Marta e Maria, né? Marta e Maria, né? Exato. Esqueçam que vocês esqueceram de descongelar o feijão, sabe? Elevem os corações, né? Levantemos-nos ao Senhor. Né? Aqui também, então, lembrando esse aspecto de, olha, aqui vai acontecer agora uma realidade sobrenatural, como ofereçam-se a Deus. Né? E demos graças ao Senhor nosso Deus. Né? É um convite, vamos dar graças. Então, e aqui, em grego é eucharistomen, né? É a palavra eucaristia, né? Da oração eucarística, eucharistomen, to theo, demos graças a Deus. E assim fazê-lo é digno e justo. E daí vem a oração, né? Uhum. Então isso tudo é um convite, né, para essa oração. E aí entra a oração em si. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças. Então, vejam que isso é uma coisa para ser orada. Não é uma aula, o pastor não está lá falando para vocês isso, ensinando, né? Ele está orando, ele se dirige a Deus, né? E toda a comunidade junto, né? Enfim, ora de coração junto, né? Então, isso é dirigido a Deus, é para ser orante a coisa. Então, o culto não é assim que é pastor e congregação e pastor. Isso é antropocentrismo, né? Isso seria um culto antropocêntrico, né? Mas existe um outro interlocutor, que é Deus. Então, se dirige a Deus, porque o culto ele é um estar diante de Deus e um dirigir-se a Ele. Né? Por isso essa linguagem que a gente utiliza. E por isso que não é que a gente falou, não é uma sala de aula, o pastor ali não está... Né? Então, não é também um teatro, não é uma performance que o pastor faz, é oração. Ele está orando a Deus. É verdadeiramente digno, justo do nosso dever. Que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças ao Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus. É a Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então... Eu acho que aqui tem uma quebra também, né? Porque quando a gente faz cantado, né? E aí me permitam, os que estão acompanhando, né? Sol ali, né? O Senhor seja convosco. E a congregação responde: e com o teu espírito levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Então essa é a melodia que é tradicional nessa ordem, né? A outra ordem acho que tem uma melodia um pouco diferenciada também. É um pouco diferente, é a mais antiga aquela. Essa daí vem da Suécia, se eu não me engano. Mas a da outra ordem é a mais antiga.
Isso. no Então, dia eu acho que gregoriano. assim, para quem é mais antigo na igreja luterana, isso quase que já vai automaticamente aquilo que nós temos falado aqui, de que a oração é, do culto, né, é uma dinâmica que flui, né? Quando nós ouvimos, e eu falo da minha infância, né, ouvindo essa ordem, e a ordem 2 era mais conhecida lá no Espírito Santo do que a ordem 1, isso já entrava automaticamente até quase a hora da Santa Ceia mesmo, né? Porque na sequência a oração, né, do verdadeiramente digno, né, também é cantado pelo pastor e com algumas especificidades, né? Ou seja, dentro do tempo litúrgico. Eu acho que eu tenho aqui na sequência também Isso. Eu também ia algumas, falar, isso, as orações específicas para cada período cada litúrgico, momento, né? né? É. Exatamente. Então, vejam que é uma oração, é uma coisa só. Então, por isso que não se deve narrar o que vai se fazer, não, é para acontecer, né? É para imaginem, né? Imagine uma peça de teatro em que a cada momento ficam narrando, ó, agora vai acontecer tal coisa. Tá no clímax, vai chegar no, sei lá, quando o vilão vai ser desmascarado, daí alguém vai lá e diz, ó, agora vai acontecer tal coisa. Você quebra tudo, entende? A coisa tem que acontecer, né? E então essa coisa deve ser orada. E, por exemplo, esse prefácio, aquela parte ali, o Senhor seja convosco com o teu espírito, o registro, o primeiro registro que se tem disso é do ano 215. Né? Registro, ou seja, já era usado muito antes, né? Foi registrado quando já estava consolidado e era padrão o uso. Mas é do ano 215 o primeiro registro. Então vejam que os cristãos fazem isso há, no mínimo, 1.800 anos, né? Então vejam como é algo, e isso é unânime, isso em toda a cristandade se acha isso. Em toda a cristandade, com alguma variação, mas em toda a cristandade se acha isso. Né? Dos lugares mais longes um do outro se acha isso. Né? Para a gente ver a origem comum disso. Né? Que, em última análise, vem dos apóstolos. Né? Porque foram eles que aprenderam com Jesus a celebrar e eles que ensinaram todo o resto das pessoas a celebrar. Né? Então, vejam como a liturgia não pertence a uma congregação e nem a um pastor. Né? Ninguém tem direito, assim, de, vou pegar e vou fazer do meu jeito. Porque a liturgia, pessoal, ninguém criou ela. Ninguém sentou e inventou. Quer dizer, hoje tem gente que faz isso, né? Hoje tem gente que é mais esperto que a tradição de 2000 anos da igreja e nem inventa. Mas ela cresceu organicamente dentro da igreja. Assim como uma planta floresce, e às vezes um ramo é diferente do outro, um pouco, mas todos têm essa origem comum e tal. E ela organicamente se constituiu, né? Um processo de harmonização mútua, sem imposição, né? Então, nem o Papa faz isso. Nem o Papa simplesmente diz assim, agora é... Entendeu? Por exemplo, a reforma do missal que aconteceu, né? Foi iniciada antes do Concílio Vaticano II, e daí teve agora o missal romano de Paulo VI. Foi uma busca às fontes, né? Se manter não, né? Isso está até ela é o então ninguém o prefácio é uma coisa difícil. Essa esse estilo e até na igreja elaborado, né? É normal deles elaborarem mais sempre. Sim, pastor. Não, eu acho que eu estou com a conexão instável aqui e durante a sua fala, para mim estava picotando, então eu não sabia ao certo se era a minha ou a sua conexão.
Aí, agora me avisou aqui que a minha conexão está instável. Você estava sendo picotado? Os outros estavam percebendo isso ou apenas para mim? Não, aqui estava tranquilo. Aqui estava conseguindo ouvir normal. Então confirmou mesmo, era o problema aqui na minha rede, tá? É porque isso está sendo Na gravado, minha também então... tava bom. Isso, o problema está aqui na minha rede. Então quem está acompanhando a gravação posteriormente vai entender essa falha aí, é o problema da rede da casa do pastor. Obrigado, Bruno, desculpa interromper. Capaz. Não, então, pessoal, então vejam como isso se desenvolve organicamente. Óbvio que o G, as exatas palavras que nós usamos hoje não eram as que se usavam no século I, no século II, né? Mas há esse desenvolvimento orgânico, né? Imaginem, a liturgia é como uma planta. Ela tem a sua raiz e está sempre conectada com a sua raiz. Existem os galhos, os ramos, mas ela está sempre conectada. Não é que nem uma máquina que agora eu jogo fora essa daqui e construo uma nova, né? Então, ela é essa coisa orgânica e isso vem desde sempre, né? A gente pode dizer desde sempre mesmo. Então, começa com a nossa liturgia começa com esse convite, né? O Senhor seja convosco. Quando vocês ouvem o Senhor seja convosco, é porque vai vir uma oração. Sim, Rayane? Tem alguma maneira correta de tomar a ceia? Uma maneira correta de tomar. Tipo, ajoelhado, ou pega, não pega, ou tem algum... De receber essa ceia do pastor. Tá. Não, assim, pessoal, existem tradições em diferentes lugares da igreja, né? Por exemplo, assim, para começar, não existe uma maneira correta se você faz errado, né? Existem expressões da piedade cristã consagradas, né? Por exemplo, assim, a igreja ocidental, né, de Roma para cá, para o nosso lado, tem o costume, a tradição ocidental tem o costume de receber ajoelhado e nos lábios, né, na boca, direto. Esse costume de ajoelhar-se, ele é daqui, né? Por exemplo, a igreja grega não se ajoelha, o pessoal da igreja grega se recebe de pé. Mas hoje também já se recebe na mão e tal, né? Depende muito, né? Isso varia. Claro que se ajoelhar é uma expressão, né, do reconhecimento da presença de Deus, mas não é algo necessário, né? Eu, por exemplo, não me ajoelho para receber, mas tem membros aqui em Campos Elíseos e Caxias que se ajoelham, né? Isso é uma coisa bem livre, né? Tem gente aqui que recebe no lábio, prefere receber que eu dê direto na boca. Tem gente que prefere na mão, né? Então, isso vai muito de cada um. Por exemplo, a igreja ortodoxa, eles recebem de pé, né? Só que, claro, eles recebem uma colher. Eles é diferente, não recebem separado, né? Eles misturam o corpo e o sangue, né? E dão uma colher. Então, recebem também na boca, mas com uma colher. Mas, assim, não tem um jeito... Lá continua sendo vinho e a hóstia, assim, misturado? É que para eles não usam pão asmo, eles não usam pão não fermentado. Para eles o pão é fermentado, é um pedaço de pão assim, né, um quadradinho, tipo um bolo. Tu olha, parece um bolo, sabe? E daí é consagrado e depois se mistura as duas coisas e se dá na colher, com uma colher específica, né? A igreja desenvolveu isso para não... de uma preocupação com não deixar cair os elementos, né? Não deixar cair o corpo e o sangue de Jesus no chão, por exemplo, né? Então, mesma coisa a hóstia, né? A hóstia foi desenvolvida por isso também, tanto por praticidade como que, assim, ela não esfarela, né? E para ter uma facilidade maior. Mas eles é misturado, é diferente, né? Mas, assim, não tem um jeito certo. Jesus mandou receber assim. Não. A maneira como a gente recebe, ela depende de cada um, na verdade, né? Eu reconheço a presença de Jesus, mas eu não me ajoelho. Não é um costume, eu posso um dia me ajoelhar, né? Um dia eu posso querer receber na boca, direto, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Entendi, tá bom, obrigada. Mas assim, pessoal, se vocês quiserem, por exemplo, eu prefiro ajoelhado, aí você ajoelha lá. Pastor, eu gostaria de receber na boca. Aí você fala com o pastor antes dele, já sabe. Né? Isso vai de cada um. Eu posso fazer uma... rapidinho, né? Durante esse período de que a gente esteve aí de pandemia, né? Agora, especialmente, assim, já na parte final, em que as pessoas vinham até a frente ali do altar,
eu não optava em não colocar na boca. Algumas pessoas que vieram, né, e aí esperavam que o pastor colocasse, né, a boca tocando a ponta do lábio, né, com a hóstia, e aí então a pessoa pudesse então puxar para dentro, né, com a própria língua. Eu evitei fazer isso, né? Então, assim, dando preferência para todos de entregar na palma da mão, né? Por uma questão de cuidado que a gente tem tomado ali, então sempre fazendo a higienização e exatamente para não naquela sequência, quando você está ali, quando termina aquela rodada, o pastor vai lá e higieniza a mão, ok? Mas quando volta, então tem famílias diferentes, né? Até para evitar qualquer pensamento, qualquer coisa que pudesse tirar, né, essa segurança de estar ali também tomando a Santa Ceia com cuidados ali sanitários. Então a gente tem evitado colocar diretamente na boca. Então colocando, né, a palma da mão, e aí a pessoa recolhe com a própria mão e leva então a hóstia até a boca, né? Sim, quem é que estava pedindo a palavra? A Raiane. A gente não lembra se foi explicado no estudo, mas a partir de qual idade que se começa a receber a ceia? Certo. Então, só complementando o que o pastor falou ali, é verdade, né? A questão da pandemia trouxe outras questões, né? E isso daí realmente vai da intensidade da pandemia em cada lugar, né? As decisões de cuidado mútuo, enfim, isso tudo vai depender, né? Quando eu me refiro a isso, assim, vamos considerar uma situação normal e questão de piedade, né? Eu, particularmente, eu acho muito educativo, né? E como eu vejo que, como nós não somos só alma, mas somos corpo também, a gente não adora só com alma e espírito, mas a gente adora com o corpo, ajoelhar-se tem um efeito muito importante, né? Eu mesmo não faço, enfim, porque é uma questão de costume, né? Mas eu acho que é uma coisa muito importante e algo que eu até encorajo, né? Agora, sobre a questão de com que idade tomar, a igreja luterana não vê a questão... O que é determinante não é a idade, no sentido assim, a quantidade de anos que a pessoa está viva no planeta Terra, né? Não é isso, não é esse Não, o ponto. só um instantinho. Por exemplo, uma criança, né, criada na igreja luterana, Aham. ela vai passar pelo catequismo desde pequenininha, né? E a partir de qual idade que ela pode? Sim, então, exatamente. O que eu quero dizer, então, para nós, não, o que é chave é a pessoa poder conseguir examinar-se a si mesma. Então, a nossa prática é o quê? A partir do ano que faz 12, ou às vezes até antes, ou um pouco depois, depende da congregação, se faz o período de instrução, catequese, catecismo. Né? E depois daquele momento, então, a gente assume que aquela criança, sendo instruída e tudo mais, é apta a examinar-se, então ela pode participar. Né? Mas veja que não é a idade. Se ela tem 18 e não é capaz de se examinar porque não conhece a doutrina e o que é, ela também não pode participar. Se ela tem 9, supondo, né, e foi instruída e conhece, né, poxa, eu posso me examinar, ela também pode participar. Né? Então, não é a questão, poxa, nessa idade tem uma coisa de especial que agora ela pode. Né? Para nós, a linha, o divisor de águas é a instrução, né? A catequese, o catecismo. Esse é o divisor. Como se fosse igual no nosso caso, a gente também só participa da CEA após o estudo do pastor. Exato. Então, esse é o divisor de águas, entende? Né? Então, a gente não acredita naquela coisa. Existem algumas igrejas, algumas tradições que dizem a idade, eu não sei como é que é em português, não sei como é que eles falam, the age of accountability, que é, eu não sei se é a idade da responsabilidade, a idade da... É uma idade, geralmente aos 12, que agora a pessoa, ela... Inclusive pode ser só batizada depois dessa idade, né? Essa idade do discernimento, alguma coisa assim, né? Existem tradições que dizem, olha, 12 anos é a idade do discernimento, então aqui que ela pode ser batizada, antes ela não tem condições. Né? Isso tudo vem por causa do entendimento de batismo que essas denominações têm, e, enfim, né?
E a gente não tem isso. Para nós, o que determina é a instrução. A Igreja Católica Romana também é assim. A Igreja grega, a Igreja Ortodoxa grega, eles dão comunhão, inclusive, para bebês, que já podem comer, né? Isso vem porque, por causa do entendimento deles sobre a necessidade da Santa Ceia, da Eucaristia, para a salvação, né? Porque, como Jesus fala, né, em João 6, né, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, né, e eu ressuscitarei no último dia. Então, eles veem como, assim, tipo, o quanto antes já dá, né? O quanto antes já dá. Essa é a prática deles. Respondido, pessoal? Ficou respondido? Deixei alguma ponta solta? Não. Tudo certo, não. Tá, me fala se eu deixei alguma ponta solta. Tá, então voltando aqui para a oração, né? Então começa a introdução da oração e vem. Lembrem-se que a gente está seguindo. Não é seguindo, a gente está celebrando como a gente recebeu dos apóstolos, que por sua vez receberam de Jesus, né? Dando graças em todos os tempos e em todos os lugares por aquele dom. Então, é verdadeiramente digno, justo nosso dever, em todos os tempos e em todos os lugares temos graças ao Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E aí tem uma parte no meio, né, que a gente chama de prefácio próprio, que vai variar conforme o período litúrgico. Tenho aqui, Bruno, não sei se está visível para todos, assim, né, o comum, né, o comum 1. Sim, eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo, o prefácio da Paixão, certo? Deixa eu colocá-lo aqui, eu tenho ele aqui, calma aí. Natal, Epifania, Batismo, Transfiguração, Quaresma. Seria Quaresma? Não, da Paixão, que é mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, por meio da cruz, deu vida à humanidade, fez surgir a vida onde a morte havia surgido, e para vencer por meio de uma árvore aquele que por meio de uma árvore havia vencido, né? Então, vejam só, nós te damos graça mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, por meio da cruz, deu salvação à humanidade, e que por meio... Poxa, agora eu esqueci. Tá aqui, ó, tá aqui na tela. Para fazer surgir a vida onde a morte havia surgido, e para vencer por meio de uma árvore aquele que por meio de uma árvore havia vencido. Portanto, com os anjos e arcanjos que puderam cumprir. Essa tradução é um pouco diferente, eu uso a mais antiga. Mas olhem o que está envolvido aqui. Né? Nós damos graça em todos os tempos, em todos os lugares, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, por meio da cruz, deu salvação à humanidade, para fazer surgir a vida onde a morte havia surgido, e para vencer por meio de uma árvore, ou seja, a cruz, porque árvore e cruz em grego é meio parecido, a madeira, xylos, é um madeiro, né? Por meio de uma árvore, vencer aquele que por meio de uma árvore havia vencido. Ou seja, Jesus, por meio da árvore da cruz, vence o diabo que por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal havia vencido. Então, vejam, e a árvore da cruz, dali emanam os frutos da cruz, que é o corpo e o sangue de Jesus para a nossa salvação. Então, assim como no Éden, o comer de uma árvore, o comer do fruto de uma árvore, trouxe condenação e morte ao mundo, agora na cruz, o comer do fruto do madeiro, que é o corpo e o sangue do Senhor ali entregues, nos dá a vida. Então, a morte veio pelo comer, e a vida agora vem pelo comer também. Né? A morte veio pelo comer do fruto do madeiro, do bem e do mal, e a vida vem pelo comer do fruto do madeiro da cruz. Vem a profundidade disso? Vem como a fé da igreja está disposta na nossa oração? Né? Então, deu para entender isso, pessoal? Deu para entender essa relação? Deixa eu perguntar esse povo aqui, Dona Penha. Rúbia. Deu para entender, sim. Né?
Vejam a profundidade da coisa, né? E depois, óbvio, no novo céu e na nova terra, a gente também vai comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O nosso acesso vai estar aberto a ela novamente. Nos foi barrado o acesso no Éden, mas agora Jesus desbloqueou o acesso no novo céu e na nova terra, a árvore da vida. A árvore da vida. Então, notem que comer e salvação, comer e vida, estão linkados, estão ligados desde o início. A árvore da vida. Né? Você comia do fruto daquela árvore que dava. Então, a árvore de maldição, o madeiro da maldição, que é a cruz de Jesus, tornou-se para nós em árvore da vida. Né? Porque é comendo desse fruto, que é o corpo e o sangue de Jesus ali entregues, nós temos vida. Né? Então, né, não preciso dizer mais muita coisa. Né? A liturgia fala por si. Seguimos com os Sanctus, né, o cântico de louvor. E aí, isso. E aí, então, vem essa última parte, né? Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos, magnificamos o glorioso nome, exaltando sempre dizendo. Com anjos e arcanjos. Isso é porque na liturgia a gente não está sozinho. Né? Lembrem, existe uma só igreja. Né? A igreja triunfante e a igreja militante, os que já foram, os que estão aqui. Mas é uma só igreja, não são duas igrejas. É um só corpo. Nós somos um só corpo, o corpo de Jesus Cristo, junto com o apóstolo Paulo, junto com os profetas, junto com os mártires, junto com todos os outros apóstolos. Né? É um só corpo. E uma vez que Jesus está presente no nosso altar, o céu também está. O céu onde Jesus está. E se Jesus está aqui, o céu também está. Então, isso é com os anjos e arcanjos que nós cantamos. Até porque esse hino que agora será cantado, Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos, é o hino dos querubins. É o hino dos querubins que eles cantam para Deus que está sentado no seu trono. Né? Então, vem esse cântico que nós entoamos junto com os anjos e com os arcanjos, porque assim como eles contemplam a glória de Deus, nós também estamos contemplando a glória de Deus, ali que Deus vai estar presente no nosso altar. Né? E aí vem o Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse é o cântico das multidões para a vinda de Jesus. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém para entregar o seu corpo e sangue para a salvação do mundo, as multidões cantam. Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse é o cântico da chegada de Jesus. E nós, como Jesus também está chegando e vai estar presente com seu corpo e sangue para a nossa salvação, também cantamos. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, assim como Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido por esse cântico, Jesus entra agora na nossa realidade aqui, com seu corpo e sangue, e nós o recebemos com o mesmo cântico. Né? Hosana, Hosana nas alturas. Hosana é Hoshiana. Hoshiana significa salva-nos. Né? Salva-nos, aí significa Hosana. Então, é o Santos. Sim, a palavra? Hosana significa salva-nos? Salva-nos, exato. Ah, tá. Essa é uma citação lá do Salmo 118. Se você olha lá na sua Bíblia, aí você entra, vai lá, Mateus 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Daí você vai ver Hosana, Hosana nas alturas, o povo cantando. Daí você olha a referência cruzada na sua Bíblia, vai dizer Salmo 118. Só que daí se você vai lá no Salmo 118, não está escrito Hosana, está escrito salva-nos. Porque Hosana é uma transliteração do hebraico. Né? Então, aqui no caso, está transliterado, se fala igual ao hebraico. Né? E lá, no texto do Salmo, na nossa Bíblia, está traduzido, né, do hebraico. Roshi Ana. Salva-nos, por favor. Né? Pai Nosso. E aí entra, então, o Pai Nosso. O Pai Nosso, dentro da liturgia da ceia,
ele assume um sentido especial, né? Nós oramos ele nas nossas vidas, né, normalmente, mas dentro da liturgia da ceia ele recebe um contexto diferente e ele recebe um significado especial. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, as petições, né, santificado seja o teu nome. Essa petição já é respondida imediatamente na celebração da ceia, porque pelo corpo e sangue de Jesus a gente é purificado, né, para santificar o nome de Deus com nossos pensamentos, palavras e ações. Então, esse santificado seja o teu nome, ó Deus, já se realiza na Santa Ceia, porque a gente recebe o corpo purificador e santificador de Jesus, seu sangue purificador e santificador, para que nas nossas vidas nós santifiquemos o nome de Deus. Venha o teu reino. Ora, o reino de Deus é a presença de Jesus. Quando Jesus está presente o reino de Deus. Aqui se realiza essa prece. Seja feita a tua vontade, né? A vontade de Deus, ela é feita mesmo sem a nossa prece, mas a gente pede para que Deus a realize em nosso meio. E Jesus estando no nosso meio, se realiza a vontade de Deus, né? Ali nós somos mantidos na palavra, nós somos mantidos na fé. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus não só nos dá o alimento material, material. O corpo e o sangue de Jesus também são materiais. Não nos dá só o alimento cotidiano, né? O café da manhã, o almoço, a janta, mas ele dá o alimento do espírito, o alimento espirituado. O espiritual, não no sentido de que ele não é material, mas espiritual no sentido que é do Espírito de Deus, né? Nos dá esse alimento que é o pão da vida, né? Da salvação. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui, nesse sacramento, pelo corpo e sangue de Jesus, Deus está perdoando as nossas dívidas e nos envia a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. O corpo e o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Nos livra de toda tentação. Né? Nos preserva, nos guarda. E aí, então, a gente vem as palavras da instituição, né? Que aqui é Jesus quem está celebrando a ceia. Somente ele pode consagrar. Né? Então, quando o pastor Erison diz assim, isto é o meu corpo, ele não está dizendo assim, isto é o corpo meu do Erison. Não. E o pastor Erison não diz assim também, isto é o corpo de Jesus. Veja, em primeira pessoa, isto é o meu corpo, quem está falando ali é Jesus. E ele faz isso através do seu ministro autorizado. Isso a gente já falou anteriormente, né? Então, Jesus é quem fala, Jesus é quem consagra, por meio do pastor. Então, Jesus, ele sempre é o celebrante. Ele foi na primeira ceia, que também era a última, e ele também é até hoje, né? Então, é Jesus naquele momento dizendo aquelas palavras. Então, não é o pastor imitando a Jesus. Entende? Tem uma diferença aqui. Não é o pastor imitar ou só querer fazer igual, fazer um teatro. Vamos representar como Jesus fez. Jesus fez assim. E daí está lá o pastor interpretando Jesus como se fosse uma peça de teatro. Não, é Jesus naquele momento falando. Né? E aqui as confissões luteranas, elas nos ajudam, né? Elas dizem assim, quando os pastores oferecem a palavra e os sacramentos, eles os oferecem como substitutos de Cristo e em seu lugar. Ou seja, em lugar de Jesus eles estão fazendo aquilo ali. Né? Então, isso também é muito importante a gente notar. Vem, então, a paz do Senhor, né? A paz do Senhor seja convosco para sempre. E essa paz, né? Esse dizer, ele vem lá do Evangelho de João, quando Jesus aparece no domingo, notem, né? No domingo, Jesus ressuscitado aparece no meio dos seus. Ele diz, paz seja convosco. Né? Jesus ressuscitado no domingo aparece, se coloca no meio dos seus e diz, paz seja convosco. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós nos reunimos no domingo, algumas igrejas no sábado, né? Mas, enfim. E o Jesus ressuscitado se coloca no nosso meio, seu corpo e sangue, lembrem, não é o corpo e sangue de um defunto,
né? Não é um pedaço de Jesus ali inanimado, mas é o corpo e o sangue de Jesus do ressuscitado. O ressuscitado se coloca no nosso meio e diz: a paz do Senhor seja convosco. Também, então, não há nada entre nós estamos limpos, vocês podem vir a mim, é isso que Jesus está dizendo. E aí, então, nós cantamos o Agnus Dei. Agnus Dei significa Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus. E essa expressão, Cordeiro de Deus, aparece também lá no Evangelho de João, quando João Batista vê Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, João Batista vê o Cordeiro de Deus e diz: nós, na liturgia, revivemos isso. Revivemos, porque ali está o Cordeiro de Deus no altar. Veja que isso acontece, a gente canta o Cordeiro de Deus depois da consagração. Então, ali no altar está o Cordeiro de Deus e nós, então, cantamos: Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. E notem outra coisa, não é o Cordeiro de Deus que tira ele, mas é tu que tiras. A gente não está falando por um ele lá longe, mas é por tu que tiras o pecado do mundo, né? A liturgia 2, ela coloca morto pelo pecador, né? Cordeiro divino morto pelo pecador, mas daí ser compassivo, tu, ser compassivo, não é seja compassivo ele, mas é tu, seja, aquele Jesus que está ali, né? Então é um momento de adoração, nós adoramos o Jesus ali, para então depois o recebermos. Então, assim como João viu a Deus, viu o Cordeiro, nós também vemos ele, né? Então nós revivemos essa realidade. E, por último, então, vem o Nunc Dimittis, né? Aquele cântico, que é o chamado Cântico de Simeão. Senhor, agora despedes em paz o teu servo. Nunc Dimittis significa agora despedes. Todos os cânticos litúrgicos, o nome deles são as primeiras palavras, né? Em latim. No caso, Nunc Dimittis servum tuum Domine. Significa, Senhor, agora despedes teu servo, em paz o teu servo, em paz. Então, vejam, quando é que Simeão diz essas palavras? Quando ele pega o menino Jesus nos seus braços e ele diz assim: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Com o menino Jesus nos lábios. E na liturgia nós, de novo, revivemos isso. Porque nós recebemos o Cristo, nós recebemos Jesus morto e ressuscitado, agora aqui nas nossas mãos, ou nos nossos lábios. De modo que também, como Simeão pode dizer: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, eu posso morrer em paz agora. Já vi a tua salvação, está aqui. Não é só a minha memória, mas está aqui agora. Né? Então vejam como na liturgia nós revivemos esses eventos. E por isso que não precisa de mais invencionice, não precisa de teatros. Né? Teatro só torna uma coisa artificial ali. A liturgia, por si só, ela já é um reviver, mas não encenado como um teatro, mas de verdade, porque Jesus de fato está presente. Não é como um teatro de Natal que a gente tem personagem de Jesus e a gente encena, e a gente vai até o passado. Né? No teatro de Natal a gente realmente vê lá, né? A gente vai até o passado, a gente faz um cenário, né? Você se veste com roupas da época e tal. Na liturgia é algo muito superior, porque é o contrário que acontece. Jesus aparece aqui para nós. Não a gente vai até o passado, mas Jesus, que está na eternidade, vem até nós, para que nós revivamos e vivamos esses momentos, esse encontro com Ele, assim como aqueles, né, do passado, aqueles santos do passado. Momento de ação de graças, né? Acho que não sei se está tudo claro até agora para todo mundo. Acho que, pelo menos para mim, está sendo muito revigorante rever, dialogar acerca dessas partes do nosso culto, na nossa ceia, nossa liturgia. Tá tudo tranquilo, pessoal? Tudo tranquilo, está bem esclarecedor. Tá Dona ok. Rúbia? Oi, tá ok. Então tá bom.
Isso, então, pessoal. Rayane, sim? Estava aqui até. Eu acho bem interessante para toda A comunidade, toda a igreja, ressaltar essa importância de toda a igreja assistir, para poder compreender melhor o que está sendo passado no culto, né? Igual eu falei, até esclarecedor, não só estar ali, mas vivenciar o que é de fato a liturgia do culto. Exato. E esse estudo tem essa importância na minha cabeça agora, exatamente para essa compreensão, né? Algumas dúvidas até pequenas podem surgir de o que significa Osana. E aí, daí a gente tinha perguntado aquilo, eu já tinha até respondido já, pastor, aí fica aí direito ao áudio pensando novamente. Mas, assim, bem esclarecedor, até para cada membro saiba da igreja o que está se passando ali de fato. Né? Não é só um momento, como você falou, teatral do culto, mas sim um momento litúrgico com um significado muito maior. Exatamente. Não, você usou uma palavra muito importante, vivenciar. A gente participa do mistério da salvação. Essa é a questão, a gente participa. Então, assim, por que eu faço a questão do teatro? Existem muitos pastores, e não só pastores, mas padres também. Isso acontece na Igreja Católica, é um problema para eles também. Que começam a inventar moda, começam a criar teatrinho, começam a criar coisas. Isso tudo empobrece de um jeito e ofusca a Jesus, na verdade. Porque na esperança de transparecer Jesus, na verdade, quem está aparecendo é você fazendo o seu teatro. Né? E vejam como aqui é uma coisa muito superior e como nós não estamos no centro. Não está o nosso gosto pessoal, não está... não está aí a comunidade, atinge a comunidade e a comunidade participa, mas Jesus é o centro e nós participamos nele. Né? Então, por isso que... E vejam que não é uma coisa que ultrapassa milênios. Né? A liturgia, ela não é uma coisa de um ponto específico na história. É de tal era e a gente está usando coisas só daquele tempo. Então, por isso, agora a gente pode usar coisas só do nosso. Não. A liturgia, na verdade, pega todo o tempo, todos os 2000 anos. Coisas do ano 215, como eu mostrei para vocês, coisa do século IV, aí tem coisas do ano 1200, tem coisas do ano 1500, tem coisas de todas as eras da igreja que vem vindo aquilo, né? E inclusive abarca coisas do nosso tempo. Mas vejam que traz tudo. E quando alguém quer inventar a roda, quer fazer a sua liturgia, que daí não é da igreja, mas é a sua, você está usando coisas só do seu tempo. Aí sim é uma coisa exclusiva, que exclui do resto e te exclui do resto da tradição da igreja e da fé da igreja. Aí sim você está fazendo aquilo que você acusa a liturgia histórica de fazer. Né? De pegar coisas de um tempo. Não. Aquilo faz de todo o tempo, todos os 2000 anos da igreja. E quem cria o seu modo de louvor no presente, está usando só o presente. Né? Isso sim é uma liturgia exclusivista. Né? Então, aqui a gente participa de algo que é maior do que nós. É maior do que nós como pessoa, é maior do que nós como comunidade, é maior do que pastor, é maior do que tudo. Né? É um mistério. Né? É o Jesus presente. Sabe? Então, isso não tem como descrever. E a gente, de novo, nunca vai compreender de cara. A gente vai crescendo para dentro, cada dia mais. Né? Eu não sei tudo sobre liturgia e nunca vou saber tudo sobre o culto e o mistério da salvação. Nunca. Né? A mesma coisa com a Escritura. Ninguém nunca vai saber tudo da Escritura e nem por isso eu vou modificar ela. Né? Então, trata-se o problema, entre aspas, a questão está na gente crescer para dentro e não pelar, né? Despir a liturgia e despir o sentido da coisa, despir a Escritura, despir o mistério. Você é que tem que entrar para dentro dele e participar, porque é algo maior do que você. Né? Maior do que eu, maior do que todos nós. Né? Esse mistério. Então, e essa sabedoria, isso que eu estou passando para vocês, isso é algo refletido durante os 2000 anos da igreja. Né?
Por exemplo, para me preparar, eu leio coisas de teólogos de hoje, coisa de teólogos do século III, do século do século X, né? Então, é todo um acúmulo de reflexão da igreja como um todo em cima disso. Né? Então, a gente tem que cuidar muito para não ser sectário. Eu vou fazer o meu jeito aqui. Porque o que importa sou eu e a minha comunidade. Sim, óbvio que a gente importa como comunidade, né? A gente também tem mas a gente faz parte de algo maior do que nós, né? E é a participação nesse mistério. Então, vem a ação de graças. A ação de graças, de novo, né? Se for traduzir para o grego, é uma eucaristia, de novo. É uma oração de ação de graças. E aí a gente, de novo, é uma coleta, né? Uma pequena oração, que faz um pedido. E aqui é para que esse dom da salvação, que não é uma coisa abstrata, mas o dom é o corpo e o sangue de Jesus, nos fortaleça a fé, óbvio, e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Né? Esse é o nosso pedido. Né? Para que, recebendo o amor com o qual Cristo nos amou, que é a entrega e a doação de si, nós também possamos nos doar pelo outro em amor. Né? Pastor Bruno? Sim. Então, aqui lembrando, né, essas primeiras duas frases ali, o apóstolo Paulo as escreve, né? São citações do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, né? E capítulo 11, né, quando ele vai descrever acerca da Santa Ceia para a igreja em Corinto, alertando, advertindo a eles acerca do mau uso que faziam, né, ele traz essa expressão: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, na Santa Ceia, também, né, nesse caráter, há um caráter evangelístico, né? Alguns vão dizer quase profético, não, mas é um caráter evangelístico, porque a Santa Ceia, ela comunica, né, a presença de Cristo no meio da igreja até que ele venha. Então, uma repetição, acho que vale a gente ressaltar, para algumas confissões, isso justificaria um ato memorial. Né? Olhariam para isso como todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Nós lemos, então, dentro do que Paulo fala, o contexto maior de Paulo, de que a Santa Ceia não é apenas um simbolismo, né, mas é presença real. Ele afirma que, ao realizar a Santa Ceia, a igreja comunica ao mundo a misericórdia do Senhor e a sua presença no meio do povo. Então, por isso, o zelo, o cuidado, e na sequência do texto ele vai dizer, né, examinai a vossa consciência. Né? Examinai miudamente a vossa consciência e assim participem do comer, né, do corpo e do sangue do Senhor. E aí, na sequência, nós temos essa oração, que é muito importante, que ela envolve, ao que a gente está chegando aqui ao final, um caráter também diaconal da igreja. Tá? Porque diz ali, demos graças ao Senhor, né? Quando dizemos, onipotente Deus, nós te rendemos graças, muito obrigado. Né? Porque, de novo, trouxeste sobre nós o conforto através deste dom da salvação, presente. Eu confesso que Deus está me dando um presente. Suplico, né? Há uma súplica: concedas, né, que este comer e beber aumente no meu coração, fortaleça a fé e a ardente caridade para com o nosso próximo. Em uma outra tradução, ou na versão mais contemporânea, né, que tem uma linguagem um pouco diferente, vai dizer: nos dê amor verdadeiro que vai em direção ao próximo. E envolve, então, esse caráter da diaconia cristã, que não apenas recebe do Senhor todas as dádivas que nós recebemos até então no culto, né? Mas percebe que esse dom que é dado a nós se estende por meio de nós também a outras pessoas. Né? Então, o nosso testemunho, o nosso serviço diaconal, até recentemente o professor Paulo Pitt, né? Aquele escrito, o dossiê sobre liturgia, ele fala desse caráter do serviço, né, diaconal no envio da igreja após a comunhão da ceia. Achei muito interessante essa observação dele,
né? E nos coloca a refletir, Senhor, agora que eu estou alimentado, agora que eu estou nutrido, né? Eu quero ir para o mundo em teu nome, compartilhar o teu amor, compartilhar a tua presença, né, aos corações de outras pessoas. Exato, e isso vai concorda com o que Jesus diz, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, a gente sai, tanto nós permanecendo em Jesus, mas Jesus em nós. Nós comemos a carne e o sangue de Jesus, né? E isso se traduz uma... Então, e a oferta do seu corpo na cruz, a oferta de si, a doação de si, é o amor de Jesus. E o amor pelo nosso próximo não é outra coisa senão doar-se a si mesmo. Não é uma palavra de carícia, não é um tapinha nas costas, não é isso, amor, não é uma simples palavra doce, né? Mas é doar-se, entregar-se, ser servo, né? Esse é o amor. Uhum. E daí, aquele aspecto ali, né, anunciais até que venha, a Santa Ceia, ela tem uma tríplice perspectiva. É a presença de Jesus, agora presente, da sua morte, no passado, até que venha. Então, o ressuscitado parte o pão, o ressuscitado presente parte o pão entre nós. Ali, então, está presente a sua cruz, como a sua verdadeira elevação, que se distribui em dom. Então, e ao mesmo tempo, isso é um encaminhar-se para a sua vinda. Então, existe presente, passado e futuro na celebração da Santa Ceia. Nós celebramos a morte, que se transformou em vida pela ressurreição, e que agora se distribui em dom, no corpo e sangue de Jesus. É a presença disso, no passado. E um encaminhar-se para o encontro futuro com o ressuscitado. Vejam, são três coisas que estão acontecendo aí. Seguindo, então, e aí vem o envio, né? Parte final. Isso a gente bendiz a Deus, né? De novo, veja, o Senhor seja convosco com o teu espírito, oração, né? Vem uma oração aí. E daí a gente bendiz a Deus, demos graças a Deus de novo, né? E daí vem a bênção. E essa bênção é a bênção araônica, a bênção de Arão. Essa bênção ela era dada do altar, né? Então era queimado o holocausto, feitas todas as ofertas, né? As ofertas eram aceitas por Deus, e de lá, Deus, através do sacerdote, abençoava o povo. Está lá em número 6. Né? Assim eu abençoarei o povo de Israel. Né? Então o Senhor te abençoe e te guarde, se faça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Então, do altar do templo, o sacerdote abençoava o povo. E hoje, do altar, onde nós recebemos o verdadeiro sacrifício, que é Jesus, nós também recebemos a bênção, né, do pastor. Aí tem um paralelo com o Antigo Testamento também. E aí, com isso, termina o culto, pastor Bruno? Termina a Assembleia Litúrgica. Né? E como a gente viu ali na oração pós-comunhão, isso tudo agora vai ser dito. Agora, Cristo está em mim, e eu nele. E ele está no meu irmão também. Porque ele também participa de um só pão, de um só corpo comigo. Então é lógico que agora eu vou me entregar pelo meu irmão, assim como Cristo se entregou por mim. Vou perdoar o meu irmão como Cristo me perdoou. Né? Eu me lembro, um tempo atrás, uma fala do pastor Mário Fukui, né? Que foi, acho que, se não me engano, foi teu professor de homilética, né? Isso. E o professor, o pastor Mário Fukui, em diversos dos seus cultos, eu até, né, acolhi essa fala de bênção para mim, que ele fala o seguinte: o momento da bênção não é o final do culto, pelo contrário, né? É o início do culto doméstico que acontece no transcorrer da semana, né? Porque uma vez que podemos olhar, né, e aí eu trago essa ilustração aqui, geralmente faço no final dos cultos, né, em que nós estamos reconfortados, seguros da presença do Senhor,
alimentados pelo seu corpo e sangue e abençoados com o seu envio, nós saímos, né, para exercer em seu nome o bom serviço que é dito lá em Mateus, né? Vocês agora são sal da terra e luz para o mundo. É a vida do sacerdócio universal dos crentes ao longo da semana, né? Exercemos o nosso culto, as nossas ações, cuidado com o próximo, respeito, as nossas vocações no trato, né, com o nosso próximo em nome do Senhor. E o que acontece? Ao longo da semana, digamos assim, ele fala, né? Ao longo da semana, as promessas que nós muitas vezes fazemos não são cumpridas, não saem da maneira como nós de fato planejamos, né? E como é que fica o coração desse cristão? Ele fica um coração pesado, né? Penoso. E aí onde é que ele vai enfraquecido? Onde é que ele vai buscar força? De novo, o culto, ele fecha o seu ciclo no próximo encontro, no próximo evento, né? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Então, abençoados pelo Senhor, fortalecidos e com a sua presença, nós seguimos. E quando nós estamos enfraquecidos, né, não é para nos distanciarmos, mas é motivo para voltarmos à presença do culto. Então ele segue um ciclo que começa no domingo, né, a partir do envio, transcorre a semana e ele é completado na remissão de pecados no próximo evento, no próximo culto dominical. Uma outra maneira de ver isso também é que a gente, domingo não é o fim da semana, né? É o começo, é o primeiro dia, e por causa da ressurreição é o primeiro dia da nova criação. Então a gente começa a nossa semana na ressurreição e termina ela, né, no sábado, e de novo recomeça ela na nova criação. Então a gente está entre novas, a gente vive nesse ínterim da nova criação por causa da ressurreição de Jesus. A cada então, encontro com o ressuscitado no domingo, de novo encontro com o ressuscitado no domingo, de novo, e assim até o fim, né? Enfim. Mais alguém tem alguma consideração, algum esclarecimento, alguma dúvida a ser tirada? Pois não? Tem uma coisa interessante, duas. Bom, primeiro, só para... Eu lembrei que eu falei do Hosana, e daí outra coisa que a gente ouve muito, mas não sei se você sabe o significado, aleluia. Sabe o que significa aleluia? Sei não. Não? Aleluia também é uma palavra hebraica. É hallelujah. Hallelu, o verbo halal, que significa louvar. Hallelu, louvai, e Yah é a abreviação de Yahweh, o nome de Deus. Então é louvai o Senhor. Isso significa aleluia. Aleluia. Então vejam que na nossa liturgia a gente tem palavra em latim, tem palavra em grego, Kyrie, né? Kyrie é Senhor, e tem palavra em hebraico. Sim, dona Roberto. Tá mutado, a senhora tem que desmutar o microfone. Tá. Desculpa. É que agora tem muitos pastores usando o termo de falar aleluias. Aí eu fiquei sem entender o que isso quer dizer, porque sempre se usou só aleluia no singular. Agora estão usando aleluias no plural. Aí eu queria que você esclarecesse. Mas aleluia é isso, né? Louvai ao Senhor. Rayane? Meu filho ainda não me falou sobre o aleluia, se ele sabe. A gente estava falando se por isso que omite o aleluia na quaresma, né? Sim, exato. É uma tradição da igreja, né? A gente omite tudo, porque a quaresma é esse período de contenção da alegria, né? É o período de se conter, né? É um serviço tão bem sóbrio, assim. Mas daí na Páscoa volta com toda a força. E a outra coisa que eu ia falar é que quando a gente fala no credo comunhão dos santos, a gente geralmente entende como um aposto da Santa Igreja Cristã. Creio na Santa Igreja Cristã, hífen, a comunhão dos santos, hífen de novo, né? O aposto, né? Como se estivesse explicando.
É uma interpretação possível, mas eu diria que não é a mais provável. Porque, bom, primeiro que no credo, em todo credo não tem apóstolo, não tem partes que explicam, sempre vai de uma coisa para outra. A comunhão da Igreja cristã, comunhão dos santos, remissão dos pecados, ressurreição da carne. Então, comunhão dos santos, o que então poderia significar isso? Em grego e em latim, que daí no caso se aplica a mesma coisa, em grego é koinonia ton hagion, e em latim é communio sanctorum. E tanto em grego como em latim isso pode significar duas coisas, ou comunhão dos santos, ou comunhão das coisas santas. Pode significar também, né? Ton hagion ou sanctorum pode significar os dois, tanto coisas como pessoas, né? E seguindo esse padrão que eu falei de que o credo nunca expande, ele sempre são coisas diferentes, a quais ele fala, esse comunhão dos santos refere-se à Santa Ceia, porque também na igreja antiga se refere os diáconos, né? E na igreja grega até hoje eles dizem assim, né? Depois da consagração eles dizem as coisas santas para os santos, quem não é santo se arrependa. Coisas santas aqui nesse caso se refere ao corpo e sangue de Jesus, né? Tahagia tois hagias, as coisas santas para os santos, o corpo e sangue de Jesus para aqueles que estão em Jesus. Então aqui, creio na Santa Igreja Cristã, na comunhão das coisas santas, e também que comunhão no Novo Testamento, principalmente na linguagem de Paulo e Lucas, se refere à Santa Ceia, né? A comunhão do corpo e do sangue de Jesus e tal. Então aqui a comunhão dos santos seria a comunhão das coisas santas, então seria crer na Santa Igreja Cristã, na comunhão das coisas santas, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, né? Então tem essa opção interpretativa, né? Que eu acho que é a mais provável, aliás. Mas é ambíguo, né? Não tem como dizer assim. Sim, Raine. O Rafael. Voltando ali, que é a defende também, então esse aleluia, não existe. No português existe. Tipo assim, aportuguesado dá para tirar aleluias, muitos louvai ao Senhor. Mas no hebraico não faz sentido nenhum. Né? Mas esse aleluias pode ser no sentido que são muitos louvai ao Senhor. Mas é que, assim, no português, meio que adquiriu um sentido independente. Não sei exatamente. Mas no português dá. Eu não tinha escutado aleluias, né? Não havia escutado ainda, até vocês estão trazendo para mim uma coisa nova, né? Mas, como o Bruno mesmo está colocando, na origem não faz sentido você multiplicar isso, né? Pluralizar, né? Seria mais interessante entender no contexto em que é dito, né? Bruno? Que a portuguesado, né, no português a gente vai, né, botar S e tal, mas ali não tem sentido, no hebraico pelo menos não tem sentido. Então, assim, não é erro nenhum falar isso, né, só a questão de... É isso? É isso. Então, meus irmãos e irmãs, nós chegamos aí com a graça do Senhor a mais o final de mais um estudo bíblico. Agradecemos novamente cada um de vocês que vieram, participaram, contribuíram com as suas dúvidas, com as suas perspectivas também acerca desse momento que o Senhor nos dá, né? Estar no santo serviço, o culto dominical, com todos os benefícios, né? E também com as oportunidades, por que não? Assim também o Senhor recebe de nossas mãos, né? Uma vez perdoados dos pecados, o nosso canto, o nosso louvor, as nossas orações, né? Nossa ação de graças, nosso servir com o corpo, com a nossa vida, com os dons, né? Como uma oferta de aroma agradável ao Senhor. E assim a gente estimula também cada um de vocês que volte, continue a participar, continue a buscar entendimento e, de fato, uma vivência, né, como foi dito aqui hoje, uma vivência mais plena do culto, do santo culto cristão a cada semana, a cada oportunidade. Nós chegamos ao final e aqui nós queremos encerrar então com uma oração. Alguém tem algum pedido especial de oração para elevarmos ao Senhor? Dona Penha.
pode abrir o microfone e falar. Continuar pedindo oração pelo Caleb. Não se recuperou ainda plenamente, dona Penha? Plenamente não. Ele sempre está resfriado, sempre com coriza. Sim. E nesse próximo final de semana, né, será o batizado dele, né, e os demais membros da família também, né? Sim. Então nós louvamos ao Senhor, pedimos pelo restabelecimento da saúde do Caleb e também, ao mesmo tempo, pedimos ao Senhor que prepare também para o momento do santo batismo dele, dos irmãos, do pai, né? Vai ser um momento muito festivo na igreja. Rayane, ou Rafael? Bom, agradecer pelo meu aniversário. E, como já é de costume, até que o senhor sobre o... Tá falhando, só um pouquinho, tá falhando aqui para mim, agradecer pelo teu aniversário. Isso. Foi quinta. Aham. E, como já é até um costume nas minhas orações, e o senhor até comentou aí, né, que o culto não encerrou, né, o culto não se encerra. Nessa semana eu vou pedir, né, que todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo sirva para que as nossas vidas sejam exemplos cada dia mais da vontade e da ação do Senhor para as outras pessoas. Amém. Então, oramos. Mais alguém tem algum outro pedido, outro acréscimo? Não tendo, nós oramos ao Senhor. Eu convido a vocês, né, nos inclinemos diante do Senhor em reverência e lhe dirijamos nossas petições. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos por nos trazer para dentro desta comunhão dos santos, daqueles que estão unidos com Cristo Jesus ao longo de toda a história, tanto os que confiaram na tua promessa quanto aqueles que viram e continuam vendo a tua presença real, o teu perdão, a tua justiça que nos recobre de todos os pecados e que nos aprimora para o serviço diaconal, o serviço de amor ao nosso próximo em teu nome. Senhor Jesus, acompanhe nós, como parte da tua igreja, no fiel testemunho, na instrução sadia e na administração dos teus sacramentos, dos meios de salvação que nos ofereces, tanto pela comunhão da ceia, quanto pela renovação da vida e o ofertar da fé no santo batismo. Senhor Deus e Pai, te louvamos pelo presente da vida que se renova cada manhã. De modo muito especial, te louvamos por mais um aniversário ao nosso irmão Rafael. Senhor Deus, continue iluminando o seu pensamento, dando-lhe sabedoria, dando-lhe também, Senhor Deus, espírito de sacrifício e compromisso na sua vocação, tanto no trabalho quanto no seu lar. Abençoe a sua casa, a sua família, seus entes queridos e familiares. Senhor Deus e Pai querido, nós também colocamos aos teus cuidados nossos entes que estão enfermos e, de um modo muito especial, lembramos e suplicamos pela saúde do pequeno Caleb nesta noite. Esteja com ele, com a sua família também ao longo dessa semana, recuperando, preparando a cada um deles para serem recebidos no santo sacramento do batismo no próximo domingo. Guarda, Senhor, a nossa boca, nosso agir, tanto a mim quanto ao pastor Bruno, na instrução, preparação da tua palavra aos corações e entendimentos de todos aqueles que carecem e suplicam pelo teu perdão. Em nome de Cristo Jesus, que aqui nos reunimos, agradecemos e pedimos, envia-nos, Senhor, em teu nome, por Cristo, hoje e sempre. Amém. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Meus irmãos, nós encerramos hoje essa série, então, de estudos, né? Estaremos na próxima semana
abrindo novos estudos temáticos na terça-feira, tá? E assim também na quarta, sempre às quartas-feiras, nós temos aí o estudo do distrito, né? O estudo devocional do distrito com os pastores do nosso distrito Rio de Janeiro, às quartas-feiras pela manhã. No mais, nós agradecemos a presença de vocês e esperamos em próximos